Espiritismo, o programa jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Isso mesmo, a gente entra desse jeito, soltando aquele salve maravilhoso neste 24 de abril de 2025. Estamos aqui todos sintonizando nesse ciclo da lua que vai se acabando, aí vai mudando para lá e para cá, e vem o ciclo do mar também, das marés. Também eu fico de lua, às vezes não fico de lua, fico de lundu e não fico de lundu, e vamos iniciando nossa noite com o coração repleto de gratidão. Nesta última quinta-feira do mês de abril, isso mesmo, o mês de abril é o mês que você piscou, já acabou. Por isso que é meu mês favorito, além de ser o mês espírita. Não que isso tenha nada a ver com o mês acabar tão rápido, né? Então, vamos fazer o quê? A nossa prece inicial, para você que está saindo ainda do feriadão, da Semana Santa. E eu gostaria de chamar ele, o vovô do Anthony, pai de 5, marido de Francilene, o Bubu de Francilene, André Araújo, para a nossa prece inicial. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes. Pai de 5, eu não sei onde é que está esse quinto, viu, Paloma? Então você viu alguma coisa por aí que eu não sei. Mas vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com nossos amigos espirituais, com nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele por mais essa semana, agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade do trabalho, seja na seara material ou na seara espírita. Pedir a Ele proteção para aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Pedir a Ele também a restauração da saúde para aqueles que se encontram doentes. Que nosso Mestre Jesus possa inspirar nossa irmã nesta noite, que vai trazer um tema muito especial para todos aqueles que nos escutam. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora bora ouvir aquela música para dar uma boa harmonizada. Cadê ele, o reizinho das picapes? Enquanto vou fazendo os meus cachos, ele vai fazendo as picapes chorar. Papoca, DJ JP! Música, informação, divulgação, palestras, mensagens, tudo no só lugar. Web Rádio Fraterno. Toda noite sem estrelas
Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, retirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Eita, noite linda, menino. Pense num negócio bom. E você que tá aí com a gente, sintonizado no nosso Cuscuz com o Espiritismo, papoca aí, pega aí tua bicha de cuscuz. Pega tua água fluidificada, bora ficar sintonizado aqui que é a nossa noite, menino. Pense numa noite bonita. Pense numa noite estrelada. Para quem passou dias de chuva, menino, foi-se embora. Pega aí, que a gente tá aqui, o quê? Bora ouvir hoje e receber a nossa querida convidada. Ela, que é a vovó do Oliver, mais de um monte de gente que eu esqueci o nome dos seus netos, minha querida, me desculpe, minha memória está falhando, até com o quinto filho do André, esqueci o nome da criança que eu acabei de ver. Mas vamos lá, vamos receber com muito carinho a nossa querida Sandra Araújo, do Lar dos Humildes, que irá apresentar o tema Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Sandrinha, honrar o vosso pai e a vossa mãe, conta aí como honra o pai e a mãe nesse momento. Boa noite, Paloma. Boa noite, queridos ouvintes da rádio Cuscuz com Espiritismo, para que nessa noite de hoje possamos fazer uma reflexão sobre honrar pai e mãe, estejamos preparados de acordo com as bênçãos divinas. Muito bem, vamos começar com a seguinte reflexão. Os mandamentos, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, ele está bem no meio dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros são os mandamentos que são para Deus, que é não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Esse é o 4º, né? E o 5º mandamento, que é honrai vosso pai e vossa mãe, fica acima dos outros mandamentos que são para o próximo. Mandamento Sandrinha. não roubarás, não prestarás. Oi. É porque deu uma falha. Poderia voltar um pouquinho, por favor? Onde é que eu fiquei aí, que eu estava falando, eu não tinha observado. Pronto, vamos lá. Os mandamentos, os primeiros mandamentos são em relação a Deus. Honrarás teu pai e tua mãe, fica logo depois. E os próximos são em relação ao próximo, que são não matarás, não adulterarás, não roubarás, que fala dos atos, das atitudes. Depois vem não prestar falso testemunho, que são as palavras. Depois, não cobiçar as coisas alheias, que fala sobre os pensamentos. Aí, a gente recebe bem no meio, entre os mandamentos ligados a Deus e os mandamentos ao próximo, está honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso mostra que ele é o único mandamento que recebe uma compensação. Os demais mandamentos não têm. E ele
ele mostra com muita acuidade que honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor vosso Deus os dará. E o interessante é quando a gente chega para a doutrina espírita e vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nele tem 27 capítulos. E o capítulo bem do meio é honrarás teu pai e tua mãe. É o capítulo 14. A gente sabe que não tem coincidência, e nós sabemos que o Kardec foi sob a égide do Cristo que ele preparou o material da doutrina espírita. Né? Então, a gente vai estudar compreendendo a seriedade e a grandeza desse mandamento. Os pais, eles fazem parte do processo co-criador. É o único mandamento que tem promessa, nós já falamos, é o único mandamento que Deus estabeleceu uma compensação para nós. Se cumprirmos o mandamento do Evangelho, nós receberemos a compensação, assim nos é mostrado. O capítulo 11, lá do Antigo Testamento, vem lá do Antigo Testamento e é o capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos 2, que é o capítulo 11, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é retirado do livro Levítico, capítulo 19, o item 18. E o capítulo 14, que vem do livro de Êxodo, capítulo 20, item 16, na tábua da lei. Da primeira tábua, ele é o último mandamento. Só tem uma mensagem nesse capítulo que é muito interessante, e que é do Santo Agostinho. Uma mensagem muito longa, riquíssima. Ela é a maior substância doutrinária sobre esse assunto. É uma mensagem colossal e vem tratar de 3 aspectos. Vem tratar da piedade filial, vem tratar do encontro com os familiares e da parentela corporal e parentela espiritual. Agora a gente vai fazer uma viagem para a antropologia. É uma curiosidade que é importante a gente analisar. A nossa postura, na época de homens primitivos, era uma postura braquial, era uma postura curvada. O nosso pior sentido que nós temos, dos 5 sentidos, é o olfato. E os predadores, eles pegavam com muita facilidade o homem primitivo devido à sua postura e com o olfato, assim, a pessoa curvada, ela era pega com muita facilidade. E para se proteger contra os predadores, a pessoa começou a olhar para os lados, os homens, nós, seres humanos, e olhar para cima, e começou a mudar a nossa postura. Foi quando nós passamos para a condição do homem erectus, onde nós passamos a ter essa postura em pé, ereta, né? Aí, nessa época, que ainda era na postura braquial, a mulher, ela tinha a bacia mais expandida para poder ser mãe, né? Para poder existir a condição da maternidade. E na posição erecta, ela teve um estreitamento na bacia. E, devido a isso, a criança nasce mais necessitada de completude. É aí que estabelece a ligação entre a nossa fala, estabelecendo um link entre essa curiosidade e a nossa situação de pai, de mãe, de ser mãe, né? Então,
É necessário que o homem, que o ser humano, ao nascer, tenha alguém para cuidar. E cuidar durante algum tempo até razoável, né? Então, necessariamente, nós temos que fazer é amar nossos pais, é honrá-los. E o que será que é honrá-los? Existem dois itens que nos chamam para honrar os nossos pais. Primeiro, é não envergonhá-los, é vivermos de maneira digna, que eles, de certa forma, se orgulhem de nós, né? de terem nos recebido. E vivamos de maneira, quando eles falem de nós, eles se sintam bem. Né? E a segunda parte é quando eles envelhecem, que já se encontram idosos, nós termos a condição de cuidarem deles na velhice para que eles tenham uma velhice digna. Não deixá-los abandonados. Isso é muito importante. Nós temos uma amiga que ela, há alguns meses atrás, mais ou menos no meio do ano de 2024, ela nos procurou pensando o seguinte: ela é a única filha mulher e 2 homens, eles morando no interior com os pais dela, eles nas casas deles, e os pais deles, que são os pais dela, na casa sozinhos, né? E ela disse assim: Sandra, eu estou pensando, os meus irmãos não estão cuidando bem dos meus pais, eu estou pensando em trazê-los para cá e colocá-los num asilo. O que é que você acha? Eu disse: olha, é o seguinte, eu, no seu lugar, eu não colocaria. Ela disse: mas é porque a minha vida está muito cheia. Ela, diretora de uma escola, com 2 filhos dentro de casa, viúva, com uma vida muito atribulada. Aí ela disse: Sandra, a minha vida está muito cheia. Eu digo: você que sabe. Eu, no seu lugar, eu traria para dentro da minha casa. Ou então eu iria morar com eles, mas você não tem condição de morar com eles porque você tem o seu emprego. Aí ela disse: tá certo, eu vou pensar. Isso foi, eu estava viajando quando eu recebi essa ligação. O tempo passou, eu me desliguei, ela também nunca mais me deu notícia. E há uns 2 meses eu fui chamada à casa dela para a gente fazer um evangelho para os pais dela. Ela levou os pais para dentro de casa, ela abriu mão da direção, de ser diretora, para poder ter o direito de diminuir o tempo de trabalho para cuidar dos pais. E a situação deles, quando ela chegou lá, ela disse que na hora que ela olhou, o pai não tinha nem o que beber, não tinha nem água para beber, tendo condições financeiras, os irmãos com cartão deles. Ela disse que não teve, nem titubeou. Quando ela viu os pais, ela não teve nem dúvida. Ela pegou os pais, nem se preocupou em arrumar a casa, nem nada. Só pegou as coisas deles, botou tudo em mala e deu um jeito de trazê-los. Os nossos pais, a gente não aguenta vê-los assim. Nós não deveríamos, assim, nós não devemos deixá-los de lado. Eles precisam, na velhice, quando a gente era pequeno, eles cuidavam da gente com tanto carinho, dedicavam tudo o que podiam e até o que não podiam por nós. Isso os pais fazem, pelo menos a maioria, né? O sentimento fundamental nosso é a gratidão. E ela está muito feliz, viu? Vale ressaltar, de estar vendo uma melhoria nos pais dela. Na velhice, porque eles estão realmente com a idade já bem avançada. Então, a ingratidão, ela fecha as portas. E se abandonar os pais, alegando que foi abandonado por eles na infância,
nós não estaremos fazendo o nosso melhor. Porque, no mínimo, eles deram para a gente a parte genética. 50% de um, 50% de outro, na nossa base genética, tem. Mesmo que nós não os conhecêssemos. No mínimo, eles nos deram a vida. Né? E isso é muito importante de ser observado. E nós não podemos dar a devolutiva que eles nos deram. Nós não podemos. Então, precisamos, se eles nos maltrataram, nos abandonaram, lembremos que Jesus nos ensinou a dar a outra face. Isso é muito importante. Não existe colheita antes da semeadura, isso não existe. É preciso que nós façamos a semeadura, e essa semeadura tem que ser de muito amor. Isso é muito necessário. No livro, na Revista Espírita de 1865, o Lacordaire, numa mensagem que se intitula A Chave do Céu, agosto de 1865, da Revista Espírita, ele nos traz os degraus, os 5 degraus que nós devemos palmilhar em relação à família. E ele diz, o primeiro degrau, ele exerce com o cônjuge e os filhos. Olha, quando ele nos mostra o cônjuge e os filhos, porque nós escolhemos, antes de encarnar, o cônjuge e os filhos. Então, esse é o primeiro degrau. O segundo degrau que ele nos mostra tem a função de primeiro e de antes e de depois. É com os pais. Então, essa função com os pais, ela vem tanto quanto com o esposo e os filhos, como também depois cuidando deles na velhice. Porque foram eles que nos receberam. Então, nós temos que ter um sentido de gratidão. E o honrar é mais do que amar. Viu? Isso é importantíssimo. Pois bem, são 5 degraus. Primeiro degrau, cônjuge e os filhos. Segundo degrau, os pais. Terceiro degrau, aí ele ainda diz assim, os autores dos vossos dias. Os autores dos vossos dias é muito mais amplo, viu, minha gente? Porque não necessariamente os pais biológicos. Os pais biológicos são os autores dos nossos dias, sim, mas nós temos, às vezes, outros autores. Por isso é que ele diz os autores. Ele não diz os pais. Nós temos os autores, aqueles que nos trouxeram, mas nós poderemos receber outros autores, como pais adotivos, por exemplo, não é? Aqueles que vos cuidaram nos primeiros dias. Aí ele conclui com os vossos pais. O terceiro degrau, os irmãos consanguíneos. Muitos de nós, já com a idade adulta, por ideologias diferentes, a gente se separa, briga, discorda, entra em desacordo com os irmãos consanguíneos. E cabe aqui ressaltar que ele usa a palavra consanguíneos, mas é considerado irmãos aqueles que convivem conosco. Por exemplo, você pode ter irmão adotivo, ele não é consanguíneo, mas é como se assim o fosse. É da mesmo naipe, né? O quarto degrau, os amigos do coração.
O quinto degrau, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. E nós temos que ter o cuidado, porque a maioria de nós, quando ampara os carentes, às vezes diz assim, olha, aquele ali tenha cuidado, aquele ali está pedindo para beber. Nós não temos que nos preocuparmos para que eles estão pedindo, não. Ele pediu para comer, e se ele for usar para fazer outra coisa, o problema é dele. A minha parte eu fiz. Então, nós temos que observar isso com cuidado. Mas nós precisamos ter cuidado para não virar de cabeça para baixo a pirâmide dos degraus. Nós espíritas, porque nós assistimos, temos o cuidado de assistir as pessoas carentes, muitas vezes nós não nos apercebemos que a primeira caridade começa de dentro do lar. É aí onde começa a primeira caridade. O nosso primeiro cuidado, o nosso envolvimento tem que começar no lar. E o lar aqui comentado é o lar que nós vivemos e existe o lar paterno, né? Os nossos pais, que ainda pode ser que ainda existam, né? Quando percebemos que sentimos dificuldades com alguém de nosso convívio, nós precisamos trabalhar para resolver em nós. Pode ser os pais, pode ser os irmãos, pode ser o cônjuge. Não devemos corrigir o outro. Se a gente está em mudança, está em convívio e sentimos dificuldade de conviver, nós não devemos corrigir. O importante é eu resolver a mim. Por que a mim? Porque como é que eu posso conviver bem se eu não resolvo aceitar o outro como ele é? Né? Então, lembrar dos ensinamentos anteriores a esse, no Evangelho, que são benefícios pagos com a ingratidão. Então, há momentos que nós lutamos para tirar o outro de dentro de onde ele se encontra e a gente sabe que ele está no fundo do poço. E ele não, se ele não quer, ele teima em continuar falhando. Para que isso não aconteça, essa antipatia que a gente vai gerar no outro, de tanto chamar atenção, nós precisamos buscar auxílio. Pode ser o auxílio de um tratamento espiritual, pode ser um auxílio terapêutico, para que a gente se resolva, se cuide, se ame, para poder a gente ter condição de ajudar o outro. Porque de tanto a gente puxar o outro que está dentro do poço, puxa, querendo que ele saia, se torna doentio, antipático. O outro, aí a gente não está conseguindo resgatar o que a gente veio para fazer. E isso é importante, que a gente tenha o cuidado, porque senão a gente cai no buraco junto com o outro e perde a oportunidade que nós combinamos. Pois bem, ainda voltando para o Lacordaire, ele diz assim, a justiça, ele faz um comentário de Lamennais, a justiça é a vida, a caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade, aí agora já é o Lacordaire. Sim, a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu. Aí ele fecha com o tema da matéria escrita por ele na Revista Espírita, 1865, no mês de agosto. Meus irmãos, eu espero que as nossas reflexões tenham servido para a gente pensar em como nós precisamos trabalhar com os nossos pais, os nossos sentimentos,
filiais que precisam ser tratados de forma como Cristo nos ensinou ao longo da nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Sandroca. Gratidão por compartilhar conhecimento deste item do Evangelho. Para todos nós, estamos aqui sintonizados no nosso cuscuz com o Espiritismo. Olha, pipu, 20h32. Prepara o teu cuscuz, o teu refil de água frutificada, que já a gente volta com Pinga Fogo no Cuscuz. Menino, quem tiver aí no chat do site da Web Rádio, bora sintonizar, manda tua pergunta para a Sandroca, que já tem a equipe do Cuscuz sintonizada aqui na rádio, ó, vendo tudo. É isso mesmo. Com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vai, DJ JP, papoca que já a gente volta. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Muito tempo se passou e aqui novamente encontrar você. Foram tantos sonhos e deixamos de viver, eu e você, nosso mundo. Pelo que passamos, nós fomos culpados, faz parte da vida. Voltamos mais fortes, hoje posso ver, faz sentido agora, uma outra paisagem, uma nova viagem. Muito tempo se passou e aqui novamente encontrar você. Foram tantos sonhos e deixamos de viver, eu e você, nosso mundo. Pelo que passamos, nós fomos culpados, faz parte da vida. Voltamos mais fortes, hoje posso ver, faz sentido agora, uma outra paisagem, uma nova viagem. Alô, estamos aqui sintonizados de volta no nosso cuscuz. Bora fazer essa cuscuzeira apitar tal qual uma chaleira, pois essa cuscuzeira ela pode ser o que ela quiser. Vamos que vamos, botar o quê? Botar um pinga-fogo nesse cuscuz. E já estamos aqui com a nossa querida Sandra Araújo, que apresentou o tema Honrai o pai, teu pai e a tua mãe. Já honrou teu pai e tua mãe hoje? Vamos honrar, vamos honrar. Bora que bora, pois nada é por acaso. Estamos aqui com ela, com a mãozinha levantada, nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólitos. Fala, Carol! Boa noite, gente. Boa noite, Sandra. Muito bom estar com você. Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente, a Lala também está do lado. Um beijo para a Lala, essa fadinha da Terra dos Monólitos. Por incrível que pareça, está chovendo em Quixadá e não é pouco. A alegria do sertanejo, né? Que coisa boa. Para alimentar, para lavar, muita coisa aí
para o sertanejo. Então, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito instigante, porque muitas vezes nós buscamos temas assim extraordinários e o simples, o feijão com arroz, nos deixa assim a pensar, né? Eu estava aqui pensando, Sandra, quando nós pensamos nossos pais, você fala a respeito de quando nós não honramos, né? Eu queria entender o que é que significa honrar. O que é essa palavra honrar para você? Você pode nos dizer? Eu estava esperando exatamente essa pergunta. Ó, honrar vai além de amar. Mesmo que você não ame, mas você tem que honrar. Honrar é cuidar, é você dedicar o que você tem de melhor por eles. Mesmo que você não os ame, mas você tem que dar o seu melhor. De gratidão por você ter recebido a oportunidade de ter sido cuidado na infância, de ter sido recebido no planeta, né? De ter sido trazido. Então, os pais, nós temos um preito de gratidão para com eles, deveremos, muito maior do que amar. Amar, você pode amar sem honrar. Não, não pode. Agora, honrar, se você honra, você cuida e você dá o seu melhor para poder os seus pais se sentirem agraciados. A maior alegria de quando a gente faz alguma coisa por alguém, quando a gente compreende, não é que a pessoa chegue e agradeça, não. É que a gente sente que foi útil para ele. Pois é, quando é que o pai e a mãe é útil para o filho? Quando é que ele honra? Ele honra o nome, o que o pai fez por ele. Ele dá o que ele tem de melhor, ele se cuida, ele se torna uma pessoa correta. Ele se dedica. Então, vai muito além de amar, viu, Carol? Vai muito além de amar. É uma dedicação mesmo. De não envergonhar os pais, de cuidar dos pais. Esse é o preito de gratidão que os filhos têm pelos pais. Deu para responder, Carol? Deu demais, Sandra. E em cima do que a gente está conversando agora, a gente, quando faz visita aos abrigos, né? Abrigos de crianças, de adolescentes, e alguns deles se demonstram um pouco mais arredios, né? Quando de alguma forma surge o tema mãe, o tema pai, alguns deles são mais austeros. O que é que você falaria para uma pessoa numa situação dessa que se sente abandonada por aquele que tem a responsabilidade, tem um compromisso de estar ali a cuidar, a zelar, a amparar? Bem, aí você pega. Olha, Carol, eu ia chamar Isabel. Carol, a pessoa que se sente desamparada. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, que ela foi... Só um instante. Sim, então, eu tenho um exemplo de uma pessoa que, aos 3 anos de idade, os pais brigaram, discutiram entre si, e ele, com raiva da esposa, pegou a filha de 3 anos, cheia de problemas de saúde, uma menina com lábio leporino, com problemas sérios.
aí Fânia, né? E ele tirou a filha lá do seio da mãe e trouxe para cá. Ela não tinha nem 3 anos. Trouxe para a casa da irmã dele. Essa menina só reencontrou a mãe já no final da adolescência. Ela sofreu muito, chorou muito. E quando eu a encontrei, ela já era uma pessoa, uma diarista, né, que ela era. E ela fazia o trabalho, e eu conversei muito com ela durante muito tempo, muitos anos, ainda hoje a gente conversa, para ela aprender a amar o pai dela, a cuidar dele. E ele, os últimos dias de vida dele, ele pediu perdão a ela. Quando ela encontrou com a mãe dela, até o nome dela foi modificado. A mãe dela disse, esse foi o nome que ele lhe deu, foi. Mas o seu nome era esse. Não, mas... Aí eu vou e digo para ela, mas seu nome é muito mais bonito. Eu tento levantar a autoestima, sabe? E ela aprendeu a amar o pai dela, que ela tinha muita mágoa, porque ela sofreu muito na infância. E quando o pai dela partiu, ela disse que foi a maior alegria que ela teve, foi dela ter aprendido, ela ter perdoado e ter amado o pai dela. É só um exemplozinho pequeno, mas é só para a gente refletir que não vale a pena a gente guardar a mágoa dos nossos pais, a gente ficar buscando as partes dolorosas das falhas que eles tiveram, porque tem que ver o principal, eles nos trouxeram para cá. Não adianta a gente se deter nas dores que foram causadas uns aos outros, não. É importante que a gente perdoe. Essa é a semeadura. Se a gente começar a fazer esse trabalho, em uma encarnação próxima, nós teremos uma família melhor, porque nós estamos semeando. Aí vamos colher a condição de recebermos uma família melhor. Deu para responder, Isabel? Carol. Carol, desculpa, Carol. Dá no mesmo, dá no mesmo. É contigo, Iraci. Boa noite. É muito interessante essa coisa do honrar pai e mãe, né? Desse mandamento, porque, e principalmente nos dias de hoje, onde uma boa parte das pessoas não cuida dos pais. Não cuida. E a gente vê muitos que colocam em asilos, colocam em instituições por terem uma doença e não tem tempo. Mas esquecem de que, quando eles eram crianças, os pais cuidaram deles na doença, em todos os momentos. E mesmo aqueles que não foram tão diligentes, como a Sandra falou, eles têm assim, o grande feito de nos trazer, de cumprir, porque nem todos que se comprometem a trazer os filhos os trazem. E a gente que reencarna, estamos no lucro, sabe? Em qualquer situação em que nós nos encontremos. E é muito preocupante, aí eu queria, onde a minha fala, muito preocupante hoje a relação entre filhos e pais, com crianças que batem na cara dos pais, que não têm assim, o respeito, e eu não boto nem aspas, é respeito mesmo. Como é que fica essa situação? Porque é uma coisa que tá muito próximo, que está muito presente, não é nem próximo, está muito presente hoje nessa. E hoje eu fui para a dentista e ela conversando, e ela disse que como as coisas estão invertidas, os filhos estão mandando nos pais, as crianças
Quando você está conversando, quando o filho chama, você para a conversa porque ele é a prioridade. E antigamente não, você conversava e as crianças tinham que esperar para serem atendidas. Como é que você vê isso, inclusive você como pedagoga, sabe? Vê essa questão do honrar pai e mãe na questão da educação, na questão, inclusive, na própria vivência da evangelização das crianças, porque é importante isso. Como é que você vê? Como você também, como evangelizadora, né? Vê porque não é só o adulto, mas é começar com o pequenininho, com a criança, para que ele entenda esse honrar. As crianças, esse erro que está acontecendo, muitos pais, eles contribuem. Aí, quando tu disseste, filho batendo na cara de pai, a criança bate na cara do pai ou da mãe e ele ri, acha engraçadinho. Não, tem que ser de pequenininho, pegar na mãozinha, não precisa ser grosseiro. Pega na mãozinha, olha assim, bem sério nos olhos e diz: por que você está fazendo isso? Isso é feio. Fala duro, sério, sem ser grosseiro. Você pode ter energia sem grosseria. Agora, não aceitar. Porque nós espíritas, nós temos aprendido que na infância o espírito já vai mostrando as falhas morais que eles trazem. E os pais têm a obrigação de observar onde é que se encontram as falhas morais e corrigi-las enquanto é tempo. E o mais cedo possível. Agora, tem uma coisa. De 0 a 3 anos é a parte mais fácil. De 3 aos 7 anos, ainda está em tempo, a gente deve continuar. Aí diz assim, Sandra, e depois? A vida toda a gente não deve desistir. Só que vai chegar um momento, como, por exemplo, a adolescência, tem que ter o não, tem que ter o não. Tem que ter o não, sim, mas eles já não nos escutam tanto. É preciso que o exemplo seja a coisa mais forte desde o momento da infância até a velhice. Nós temos que dar o exemplo. Nós não podemos nos furtar de dar o nosso exemplo, porque se os nossos filhos não seguirem os nossos exemplos, a nossa parte nós fizemos. E a energia, a professora Estrela Fernandes, da Universidade Federal, eu aprendi uma coisa que ela disse. Ela disse que o maior motivo da deseducação das crianças, dos adolescentes e das pessoas é a falta de limites. Que os limites têm uma importância fundamental, porque se os pais não derem os limites em casa, a vida dará. Isso é muito importante. Vai ter que ter limite em algum lugar, na sala de aula, quer dizer, na praça, em qualquer lugar, ele vai ter que ter limite. Então, tem que começar o limite de dentro de casa. Deu para responder, assim? Deu. Depois da Carol, eu tenho outra pergunta. Iraci, eu não tenho nem pergunta, tem um comentário, eu acho que é de uma amiga sua, viu, Sandra? Aqui no chat do site da rádio, da Web Rádio. A Vera Alves Rodrigues falou que amar é perdoar sempre. Achei bonita a frase e é interessante a gente ler aqui ao vivo para todo mundo. Um abraço, Vera. É contigo, Iraci. Beleza, gostei, viu? Diga, Iraci. Eu lembrando de uma situação de pais, né?
E um psicólogo, que eu sou ruim de nomear, me perdoe, porque às vezes eu esqueço os nomes, é impressionante, sempre foi assim, eu acho que é um problema muito sério. De que as crianças estão sem limites porque os pais querem compensar pela ausência, né? E depois, esses filhos é que vão honrá-los. Será que eles vão conseguir honrá-los nessa situação de desarmonia, certo? Porque é muito complicado você não ter limite, e o filho aprendeu sempre que ele era o rei, a filha a rainha, e que os pais eram os súditos. Será que isso, na velhice, vai impactar na hora de botar numa instituição, certo? E nem visitar, porque você vê muitos nos asilos, muitos pais são jogados lá, mães, homens ou mulheres, mães ou pais, quando o casal, um dos dois morre, o outro é colocado no asilo, e os filhos nem para dizer oi. Como é que fica essa dívida espiritual? Como é que fica? Tem que ver, cada caso é um caso. Se os pais fazem isso por ignorância, porque, olha, eu lembro da minha mãe, nós somos 7 filhos, e mamãe trabalhava manhã, tarde e noite, durante muitos anos da vida, porque como professora, para poder sustentar essa turma, ajudar o papai a sustentar, a prole era desse jeito. A hora do almoço, de um por um, ela perguntava: fulano, como é que foi a aula hoje? Aí, a mim: Sandra, como é que foi sua aula? O que foi que a professora disse? O que foi que você fez? Qual foi sua tarefa? Era a forma dela dizer assim: olha, eu tô te filmando, eu tô de olho em ti, eu tô te vendo. Aí, os pais de hoje, para compensar, é com bens materiais, é com excessos, ou seja, prejudicam. O que eles precisam mesmo é chegar junto. O meu filho mais novo, ele já é pai, tem um filho de 4 anos. E um dia desses, ele me disse que estava triste porque não estava podendo dar para o filho uma determinada coisa lá, né? Aí, por isso, ele não ia buscar o filho, eles são separados. Ele não ia buscar o filho. Eu fui dizer assim para eles: meu filho, se você quer que seu filho ame você, não é preciso que você dê bens materiais para ele, não. O que precisa é a sua presença. Uma simples saída sua com ele, para ir numa pracinha ou alguma coisa, ele disse que aquilo ali mexeu tanto com ele, porque ele se lembrou da infância dele com o meu amor, que o meu amor levava ele na pracinha com a bicicletinha e ficava andando com ele, e ele guardava com muito carinho. E ele disse: é mesmo, mãe, o que a criança guarda não é você ter que dar lanche, não é ter que dar presente, é ter que estar presente. Agora, o que a tua colocação é o estar presente durante muito tempo. Se a gente não pode estar durante muito tempo, o pouquinho que nós tivermos, a gente pode estar com qualidade, que era o que minha mãe fazia. Fazia com que a gente se sentisse contemplados, né? Pois é, o André deu para responder assim? Deu sim, e fazer muita prece, né? Para as crianças e para os pais. Principalmente pelos pais. Nesse Diga aí, momento André. de transição planetária. Exatamente. Queria só lembrar para nós e para os nossos ouvintes
que as ações que fazemos, o honrar nosso pai e nossa mãe, essas ações que a gente faz depois da velhice, a gente tem que fazer desprovido de segundas intenções. Porque, além de honrar nosso pai e nossa mãe, também é uma ação de caridade. Mas só é uma caridade se for desprovido de recompensas futuras, né? A gente tem que fazer pelo amor. Muito bem, André. Beleza. É isso aí, meu amigo. É comigo, Paloma? Vamos lá, gente, finalizar a nossa noite com muita gratidão pela presença da Sandrinha ao falar sobre este tema. A Sandrinha já deu até um intensivão aqui, já levei um sacolejo bem dado de como eu vou ser mamãe dos meus gêmeos. Quem sabe vou pegar a criança mais elétrica para estudar num turno e a mais calma no outro turno, depois eu troco a outra. Enfim, quando eu estiver entediada, botaria essas crianças para estudar com muito amor e também tempo de qualidade, que a mamãe vai ser super presente. Vamos finalizar nossa noite depois dessa minha reflexão sobre maternidade. Vamos fazer a nossa prece final. Eu gostaria de chamar ela, a nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólitos, que a minha terra está chovendo. Então, quer dizer, com meus conhecimentos de profetisa da chuva, vai chover aqui a madrugada todinha de Fortaleza. É isso, o sertão vai virar mar, o mar vai virar o sertão. Vamos lá, Carol, para a prece final. E a chuva passou, gente. Foi só para animar. Sandra, muito obrigada por ter estado conosco, viu? Isso aqui é um esquenta para o mês das mães. Não vamos pensar somente em aspectos materiais. Vamos pensar nas nossas mãezinhas todos os dias, porque só Deus sabe quando é que a gente vai estar nesse núcleo familiar, do jeito dessa composição novamente. Então, aproveitemos, meu povo, aproveitemos. Então, vamos para a nossa prece, né? Quem preferir, quem sentir à vontade, fechar os olhos, se não puder, é só entrar na sua casa mental e, assim, tentar, de alguma forma, se conectar com os benfeitores. E, nesse momento, nós vamos conversar. A prece é um diálogo. Então, vamos falar com Jesus e com nossa Mãe Santíssima. Jesus querido, Mãezinha Santíssima, agradecemos pelo nosso estudo da noite de hoje, pelo nosso cuscuz, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em conexão com os benfeitores, com os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, e todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo, que estão participando, os que ouvirão um pouco mais na frente, no futuro, também possa receber essas vibrações divinas. Pedimos humildemente para finalizarmos a noite de hoje e continuarmos na noite de sono o nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite a todos e a todas. E para o nosso DJ JP, que está com visual novo, a era do bigode já se foi. Então, quer dizer que a natureza está se curando? Talvez. Vamos finalizar nossa noite com o coração repleto de gratidão, a prece essencial e aproveitar um tempo de qualidade, seja com seus pais ou com quem a gente ama, ou com os nossos filhos, é essencial. E a vigilância também nos pensamentos, nas palavras e também na prece. É isso, até a próxima quinta com o mês de maio, menina, dia do trabalhador. Isso mesmo, vamos trabalhar, gente. Tá pensando que o trabalhador espiritual vai ter folga no dia do trabalho? Temos não, querido, vamos trabalhar também. Vamos que vamos com a próxima quinta com mais cuscuz com o espiritismo. É isso, tchauzinho, tchauzinho, que o mês de maio vem com gosto de gás e de cuscuz.